Fala galera, tudo bem? Meu nome é Vinícius, sou estudante de medicina e hoje nós vamos começar a falar sobre os conceitos básicos em genética. Nós já vimos algumas aulas aqui no Genilocos e essa eu queria ressaltar que é um pouco mais densa, então se for necessário, revejam e prestem bastante atenção porque tem bastante termos e conceitos que são novos assim e que são importantes que todos saibam. Então, o que é que nós iremos abordar na aula de hoje? Nós vamos abordar sobre a genética, sobre o DNA, o que é o DNA. Nós vamos saber como se dá o processo de duplicação do DNA, o que é tradução, o que é transcrição. Então, todos esses conceitos serão abordados na aula de hoje. Então, primariamente, o que seria então a genética? Então, a genética é justamente essa área da biologia, onde vai estudar a informação dos indivíduos, digamos assim. O que está por trás de tudo isso? Essa carga genética, essa carga de informação que cada ser vivo carrega e que é a justificativa de haver essa variedade tão grande de ser vivos. Então, é a área da biologia que estuda essa transmissão, desse material genético. E além de estudar essa transmissão, ao longo das gerações, estuda também o que é ele, a natureza desse material, a natureza química e como ele age. Então, a genética, ela engloba o que se chama a biotecnologia. Na verdade, ela é a base da biotecnologia. A biotecnologia que seria justamente esse estudo, essa área que utiliza os produtos, os seres vivos, os estudos dos seres vivos, para obter produtos do interesse da humanidade. Ou seja, desde muitos anos, a gente usa a biotecnologia, mesmo que não tivesse esse nome antes. Por exemplo, no uso do fermento para fazer um pão. Esse nada mais é do que um estudo de bactérias, um estudo de material genético, a fim de, a partir daí, utilizar com o intuito de beneficiar o ser humano, A biotecnologia engloba uma área que seria chamada de a engenharia genética, que não é a mesma coisa que reprodução seletiva. Então, qual seria a diferença entre reprodução seletiva e engenharia genética? A reprodução seletiva promove o melhoramento da espécies comercialmente importantes para a humanidade. Ou seja, você com certeza sabe que existem várias raças de cães. Cães pequenos, cães de guarda, cães ferozes. Então, essa reprodução seletiva vem no intuito de, a fim de beneficiar o ser humano também, escolher, selecionar a partir da intervenção humana e chegar a melhoramentos, a benefícios esperados pelo ser humano. E isso é um processo mais longo, já que envolve reprodução, já que envolve transmissão de informação entre gerações. Já a engenharia genética não. A engenharia genética ela modifica realmente a composição genética do indivíduo, do ser vivo, em um intervalo de tempo menor. Ou seja, ela possibilita essa manipulação de vários genes ao mesmo tempo e a partir dela, muito mais rapidamente do que a reprodução seletiva, a gente consegue chegar a alguns resultados bem interessantes, como por exemplo, uma uva sem semente, que seria um elemento transgênico, que é nada mais nada menos que uma prática de engenharia genética. Então, tá bom, mas o que seria o material genético? De que ele é formado, E como é que ele carrega essa informação? Bom, os estudos sobre isso tiveram algumas descobertas, como por exemplo no século XX, foi descoberto que o material genético é formado por ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, e também de ácido ribonucleico, que é o RNA. Isso seria o que é material genético. Bom, então o que seria o DNA? DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, ele é uma longa fita de unidades menores. Unidades menores chamadas de quê? De nucleotídeos. Cada nucleotídeo do DNA possui uma molécula de açúcar, que seria a desoxirribose, por isso que vem o nome, desoxirribonucleico, uma base nitrogenada e um fosfato. Tá bom? Então vamos lá. O que seria o desoxirribose?
Desoxirribose é um carboidrato que tem 5 carbonos, formado por 5 carbonos, que seria chamado de pentose, penta, 5. E esses carbonos são enumerados, né? Então, de 1 a 5, 1, 2, 3, 4, 5, cada carbono é enumerado. Já uma base nitrogenada, e aqui está o ponto importante também, que essa base nitrogenada ela pode ser uma purina, ou também chamada de base púrica, que é formada por uma adenina, uma guanina, ou uma pirimidina, ou também chamada de base pirimídica, que seria formada por uma timina ou citosina. Aqui está a composição, a imagem, onde nós temos o P lá em cima, chamado fosfato, os 5 carbonos do carboidrato formando a pentose, e ao lado direito A, T, C e G, que seriam as bases nitrogenadas, que é adenina, timina, citosina e guanina. Isso seria a formação básica aí do que seria um DNA. Lembrando que o DNA ele é formado por uma fita dupla, e essa fita dupla faz ligações entre elas, entre as bases nitrogenadas, e cria aí uma fita enrolada, uma sobre a outra. É uma fita longa que é enrolada. Essa fita é chamada de dupla hélice. Então, vocês já viram uma imagem de DNA, provavelmente, que são aquele desenho em dupla hélice. É justamente essa forma em espiral do DNA que tem. Uma coisa que vocês têm que lembrar é da regra de Chargaff, que fala que a concentração de adenina é igual a de timina e a concentração de guanina é igual a de citosina. E vocês saberão o motivo disso. Bom, esse DNA ele vai duplicar, né? Mas antes que a gente fale disso, você precisa saber o seguinte: o DNA ele tem basicamente duas estruturas. Ele pode estar basicamente duas formas, que é a estrutura primária do DNA e a secundária. A primária é justamente uma sequência linear dos nucleotídeos em cada fita, devido ao modo como esses nucleotídeos se unem ao longo da fita, vai ter o estabelecimento do que se chama de polaridade, certo? Polaridade, onde nós temos a extremidade denominada 5' e a outra extremidade denominada 3'. Guarda essa informação. E a estrutura secundária do DNA é justamente essa configuração tridimensional da dupla hélice, onde as fitas complementares de polinucleotídeos se unem por ligação de hidrogênio e fazem aquela estrutura em espiral. E aí, o que acontece? Por que é importante saber da polaridade? Porque as polaridades na estrutura secundária são invertidas. Onde está 5' de uma fita está 3' de outra, e onde está 5' de outra está 3' da primeira fita, certo? Então, beleza. Na duplicação do DNA, essas fitas vão, então, se desembaraçar, né? E cada uma delas serve de molde para a formação de uma outra fita. Essa complementariedade, essa junção e a manutenção de uma fita antiga se chama de duplicação semiconservativa, certo? Então, uma fita da célula-mãe vai manter na célula, ou aliás, no DNA recém-formado. Dando continuidade, o que seriam os genes? Gene é nada mais nada menos que uma região desse DNA. Não, o DNA é longo e pode ser dividido em várias regiões. Uma região dessa, um segmento desse seria chamado de gene. Esse gene seria essa região onde pode ser transcritas em molécula de outro tipo de ácido nucleico, como por exemplo o RNA mensageiro, o qual será usado de molde para sintetizar polipeptídeos essenciais à vida dos seres vivos. Porque o que acontece? O DNA ele tem como função final fornecer informação para a síntese proteica. E o gene é uma região que é responsável por fazer por fornecer algumas informações específicas para que tenha alguma proteína específica. Como, por exemplo, o gene que está responsável aí pela cor do olho do ser humano. Uma pessoa que tem um olho castanho tem um gene tal,
E uma pessoa que tem um olho azul vai ter um gene diferente, porque esses genes são responsáveis por enviar informações diferentes. Informação, no caso, da cor do olho. Então, nós temos genes para a cor do cabelo, genes para a cor do olho, genes para altura, genes para a cor da pele, certo? E na síntese proteica, nós temos a participação de RNAs, que seria o RNA mensageiro, o RNA ribossômico e o RNA transportador. Na duplicação do DNA, que é uma duplicação semiconservativa, vai ter como finalidade originar duas novas moléculas idênticas à que deu origem. Então, para que ocorra essa duplicação, essas cadeias vão se desenrolar pela ação de quem? Da enzima DNA girase. Então, DNA girase vai fazer o quê? Desenrolar aí as cadeias. Depois, a dupla fita, né, tá lá, vai precisar ser separada. Por quem? Pelas helicases, que são enzimas. As helicases elas vão clivar as pontes de hidrogênio que unem as duas fitas. À medida que esse DNA sofre essa desesterilização, as enzimas chamadas de DNA polimerase vão catalisar a síntese da fita, tomando a fita mãe como molde. Então vai pegar a fita mãe, a fita que já está lá, e vai criar uma fita filha complementando essa fita. Então, ou seja, se na fita mãe eu tenho uma adenina, uma base nitrogenada adenina, o DNA polimerase vai colocar um nucleotídeo complementar, que seria um nucleotídeo chamado de timina, porque a adenina sempre vai ser igual a timina, porque elas são complementares. E citosina sempre vai ser igual a guanina, porque elas são complementares. É importante lembrar que os três mecanismos, tanto duplicação do DNA, transcrição do DNA em RNA e a tradução do RNA mensageiro em proteínas, ocorrem nas células de todos os seres vivos, certo? Então isso é muito importante. Então aqui, ó, nós temos a imagem que ilustra, onde nós temos aqui, ó, o DNA girase vai fazer aí essa desenrolação, que não está expressa aqui na imagem, mas vai tirar esse espiral. O helicase vem aqui, ó, rompendo as bases nitrogenadas. E vem o DNA polimerase aqui, ó, no início, fazendo aí a complementariedade e criando, né, uma fita filha, tendo como base e molde a fita mãe. Bom, no processo de transcrição, transcrição seria a formação do RNA a partir do DNA, né? Esse RNA é formado por nucleotídeos, que apresentam o mesmo constituinte básico do DNA, né? Então, o que eu falei do DNA e o RNA são semelhantes. O que muda é o seguinte: o açúcar não é a desoxirribose, é uma ribose. E quanto à base nitrogenada, no RNA ele não tem timina, ele tem uracila. Então a uracila que vai se ligar à adenina, assim como antes a timina se ligava à adenina, a uracila aqui nesse caso vai substituir a timina. Na formação do RNA, o emparelhamento desses nucleotídeos acontece de uma forma que, se um trecho de DNA estiver na sequência ATCG, o RNA que será formado terá a sequência UAGC, né? Ou seja, complementa. E por que é importante que vocês saibam aquela extremidade 5' e 3'? Porque a transcrição do RNA sempre vai ocorrer no sentido 5', 3', né? E vai ter a polaridade inversa à da cadeia do DNA, que está sendo usada como mãe, como molde, né? Que seria a fita mãe. Então, vocês observem que a forma do DNA é contrária à do RNA nesses sentidos. Tanto na proteína, aliás, no carboidrato, que é uma ribose, não a desoxirribose, quanto na base nitrogenada. Então aqui nós temos uma outra imagem fazendo a transcrição, onde nós temos aqui 5' e 3', ao contrário da sequência do DNA, né, no RNA. E
Bom, conceitos importantes para que vocês saibam. Nessa transcrição, nós temos a região promotora, que marca o início dessa transcrição. Nós temos a sequência de término da transcrição, que marca o final dela. Nós temos o que chama de exons, que são regiões codificantes dos genes, e os intros, que são regiões não codificantes dos genes, que são comuns nos genes eucariontes. Então isso é importante porque depois você vai ver, nas próximas aulas, que tem um fenômeno que é chamado de splicing, onde esses introns são retirados e os exons são mantidos, porque apenas os exons são regiões codificantes do gene. Então, o enzima polimerase aqui no DNA, ele vai fazer justamente essa complementaridade, né? E vai se unir ao DNA justamente essa região promotora do gene. Vai abrir a molécula do DNA e deslocar sobre ela, catalisando o emparelhamento dos nucleotídeos do RNA de forma complementar aos nucleotídeos do DNA. Então, após a transcrição do gene em molécula de RNA, vai ocorrer a maturação do RNA com remoção dos introns, ficando o RNA formado apenas pelos exons. Foi o que eu comentei antes. Dando continuidade, então, esse conjunto de processos vão dar origem a algo que se chama de código genético. Porque é o seguinte, o RNA mensageiro maduro vai determinar uma sequência específica de aminoácidos no polipeptídeo ou na proteína, né? E aí há 20 aminoácidos diferentes e cada RNA mensageiro é formado por uma sequência de bases nitrogenadas. Essas 4 bases nitrogenadas conseguem codificar 20 aminoácidos, pois é como se as bases formassem uma linguagem em código, e que cada código correspondesse a um aminoácido. Por isso essa expressão, código genético, né? Então, os aminoácidos são codificados por trincas de bases nitrogenadas, o código de trincas, ou então também chamado de tríades. Cada trinca forma um códon, né? Olha o tanto de conceito. Então, é isso que eu estou dizendo. Caso tenha alguma dificuldade, reassiste essa aula. Pelo fato de um aminoácido ser codificado por mais de uma trinca, o código genético é dito degenerado, porque esses códons vão dar informações e existem aminoácidos que podem ser codificados por mais de uma trinca, ou seja, vamos dizer uma trinca X e uma trinca Y. Essas duas trincas podem dar origem a um mesmo aminoácido, por isso é chamado de código genético degenerado. Aqui nós temos uma imagem que ilustra bem a quantidade de códons que nós temos, formado por essas bases nitrogenadas, né? E cada códon desse vai dar origem aí a uma informação, a uma codificação que vai ter como finalidade a formação de uma proteína específica, certo? Então, transcrição é justamente esse processo de formação do RNA a partir do DNA. E o que seria então a tradução? Tradução já seria o processo de síntese de proteínas, onde participa esses RNAs, RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico. Toda célula de RNA mensageiro possui um código de iniciação, que é sempre o mesmo, que é formado pela base nitrogenada adenina, uracila e guanina, que é chamada, esse códon, né, de metionina. Há vários códons que determinam a sequência dos aminoácidos do polipeptídeo e um código de terminação que marca o final da cadeia polipeptídica. Esse código, no final, de final pode ser mais de um. Então, pode ser o AG, o AA, o GA, e só há um deles em cada molécula de RNA, né? Não pode ter mais de um. Então, as etapas de uma tradução, nós temos, são 3, que seria a iniciação, o alongamento e a terminação. A iniciação, que seria essa menor subunidade do ribossomo, que se associa ao RNA transportador da metionina, e juntos passam aí a percorrer a molécula do RNA mensageiro até encontrarem o códon de iniciação, que é o AUG, como eu tinha falado. No ribossomo, aí vai ter dois sítios, ou regiões principais. O sítio A, onde ocorre a entrada do aminoácido, e o sítio P, onde fica o polipeptídeo em formação, né? O que acontece? Cada RNA transportador vai ter um anticódon específico, ou seja, anticódon, um complemento do códon,
que corresponde a um aminoácido a ser incorporado à cadeia de informação. Lembra que eu falei que cada códon dava uma informação que dava origem a um aminoácido específico, né, que é o aminoácido que vai formar a proteína, né? E o RNA transportador vai ter essas bases nitrogenadas complementares ao códon do RNA mensageiro. O RNA transportador da metionina fica associado ao sítio P do ribossomo. E o sítio A, nesse momento, permanece vazio. Então, a metionina é o primeiro aminoácido da cadeia polipeptídica. Tem início, então, a etapa de alongamento. Certo? Então, a etapa de alongamento. Um RNA transportador do aminoácido, que corresponde ao conseguinte do RNA mensageiro, vai se encaixar, como está mostrando na imagem, ao sítio A, certo? Vai encaixar ao sítio A. Uma ligação peptídica, então, é estabelecida entre dois aminoácidos. O que é uma ligação peptídica? É uma ligação entre dois aminoácidos, entre os aminoácidos, que um conjunto de aminoácidos vai formar um polipeptídeo ou então uma proteína. Então, o ribossomo vai se deslocar aí no RNA mensageiro e os dois aminoácidos unidos passam a ocupar o sítio P, deixando o sítio A vazio, como está mostrando na imagem. A seguir, o que vai acontecer? O outro RNA transportador, com um terceiro aminoácido, que seja reconhecido pelo terceiro códon do RNA mensageiro, entra no sítio A e ocorre a formação de outra ligação peptídica em um segundo e o terceiro aminoácido, formando uma cadeia. A cadeia formada por 3 aminoácidos passa a ocupar o sítio P, deixando novamente o sítio A vazio. É como se fosse caminhando aí em cima do RNA mensageiro, né, o ribossomo. E a cada passo que se dava, vai formando uma ligação entre os aminoácidos. Na fase de terminação, o que acontece? O sítio A é ocupado por proteínas citoplasmáticas, que se ligam diretamente ao códon de terminação do RNA mensageiro. Isso aí vai cessar a síntese daquela molécula de polipeptídeo. E aí é liberada do ribossomo. Então, as subunidades maior e menor do ribossomo dissociam do RNA mensageiro, que fica livre no citoplasma, podendo ser degradado. Então, na fase de terminação, tem justamente isso, que é essa sinalização para ser liberado aí a cadeia de proteínas formada. A metionina do início da cadeia pode ser removida ao fazer parte do polipeptídeo, né? E a síntese completa de uma proteína leva de 20 a 60 segundos, ou seja, é rápido. E o mesmo RNA mensageiro pode ser traduzido simultaneamente por vários ribossomos, que mantêm uma distância de si entre 80 nucleotídeos. Então, para você ver como é grande, né, uma molécula de RNA mensageiro, porque pode ter vários ribossomos fazendo uma tradução aí simultaneamente. Então, onde é que acontece, né? Essa síntese de proteínas pode ocorrer também no retículo endoplasmático rugoso. E, nesse caso, ela já vai iniciar no próprio citoplasma, mas logo se forma uma sequência sinal que faz com que o ribossomo associado à polipeptídeo em formação e ao RNA mensageiro se ligue a proteínas específicas da membrana do retículo endoplasmático granuloso. E aí o que acontece? A síntese prossegue com o ribossomo associado à membrana do retículo endoplasmático granuloso. E ao término, o que acontece? A proteína é liberada no interior do retículo e não no citosol. Quando é no ribossomo, essa proteína é liberada no citosol. Quando é pelo retículo endoplasmático granuloso, isso é importante saber, a proteína vai ser liberada no interior desse retículo. Os ribossomos livres no citosol, que vão atuar no citosol, no núcleo, nas mitocôndrias e nos cloroplastos, né, nas células das plantas. E os ribossomos ligados ao retículo granuloso vão produzir proteínas que irão para o complexo Golgiense, também chamado de complexo de Golgi, além de ir para as vesículas secretoras, por lisossomos e por vacúolos. Então, após a tradução, que seria essa produção aí de proteínas, a síntese de proteínas, as proteínas podem sofrer vários tipos de modificações, que são chamadas aí dessas modificações pós-traducionais. Então, alguns aminoácidos podem ser removidos ou modificados, alguns polipeptídeos podem se associar a um carboidrato,
né, pode haver o dobramento espontâneo da proteína, né, estrutura secundária ou estrutura terciária, e entre as proteínas que fazem o dobramento, existe o que só o fazem sob a ação de certas moléculas chamadas champeronas. Então, mesmo após a tradução, essas proteínas podem sofrer algumas alterações. Então, essa aula bem densa, a gente viu o que seria uma reprodução seletiva e a engenharia genética. Nós vimos o que é a regra de Chargaff, vimos o que é a estrutura primária e secundária, o que é um gene, uma duplicação do DNA, né? O que seria uma duplicação semiconservativa, o que é a extremidade de 5' em 3', qual a importância de saber disso, né? Transcrição, o que é região promotora, uma sequência de terna transcrição, o que é exon, o que é introns, o que é código genético. E na tradução, as 3 fases da tradução, que é a iniciação, o alongamento e a terminação. Bom, aqui está a referência que a gente usou. Muito obrigado pela atenção. E, como eu tinha falado no início da aula, é uma aula bem densa, então, se for necessário, assiste e reassiste mais de uma vez. E é isso. É um Genilogos com você.